Abra sua Bíblia comigo no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, no verso de número 19. Segundo Reis. Eu não sei se na tua Bíblia tem um título em cima desse texto. Tem? Na sua? Tem na sua, pastor? O que diz na sua? Então vem cá, fala aqui. Eu acredito que nos demais. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Que vozeirão que tu tem, querido. Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Aí o texto diz assim, ó: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Deixa eu ficar no 19, depois eu vou. Obrigado, tá, Lohan? Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê, meu senhor, porém as águas são más e a terra é estéril. Vamos orar? Deus e Pai, Deus, toma-nos nas tuas mãos, fala conosco, que a tua presença possa predominar. Deus, eu queria te pedir que o momento da palavra fosse a continuação do que nós vivemos aqui no momento dos louvores. Então, continua nos enchendo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Como falou comigo esse louvor, essa parte do louvor, Clarinha? De verdade. Coloca pra gente esse pedacinho, Lohan. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Essa história, nesse processo, que agora as águas vão ser purificadas, é uma história antiga. Como assim, pastor? O senhor está falando da Bíblia, e ela é um livro histórico e um livro antigo. Quando eu falo que é uma história antiga, eu estou falando a respeito de algo que não aconteceu pelo acaso, que não aconteceu de qualquer maneira, de algo que esteja funcionando muito bem e que de repente deixou de funcionar, de algo que esteja fluindo muito bem e que de repente deixou de fluir, de águas, Cris, bom te ver, de água que de verdade nós olhamos para elas e entendemos que elas hoje são águas ruins. Mas como assim? Se eu estou falando de uma nascente, de uma fonte chamada Perine. Perine é a nascente, é da onde vêm essas águas. Perine torna-se um rio. Não é um lugar qualquer.
Deixa eu voltar a dizer, porque na minha introdução é necessário que eu te diga a respeito de uma fonte. Eu abro o meu primeiro adendo, recebendo do Espírito Santo aqui algo para a tua vida, dizendo que para tudo existe uma fonte, para tudo existe um início. Hoje, nos nossos atendimentos, nós também entendemos que nós usamos a psicologia pastoral. Era muito comum nos anos anteriores, 10, 20, 30 anos atrás, que os pastores usassem a Bíblia e era suficiente, é suficiente com toda a exatidão, porque a Bíblia, ela por si só, ela não precisa de nenhum livro para explicá-la, ela se auto-explica. Mas Deus foi dando conhecimento ao homem, e através do conhecimento que Ele foi dando, Ele foi nos dando a condição de tratarmos alguns assuntos concernente à trajetória cristã, com conhecimento, através da psicologia pastoral. O exemplo que eu te dou, através da psicologia pastoral, nós vamos identificar que alguns problemas psicossomáticos dos dias atuais tiveram uma origem lá atrás. Tiveram uma origem onde? Lá atrás. Só que isso mexe comigo, porque quando o apóstolo Paulo vai e fala aos romanos na sua epístola, no capítulo 8, no versículo de número 1, pastor Du, quando ele cita que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu estou vivendo então, eu estou entendendo que se nenhuma condenação há, como pode fatores do passado assombrarem a gente no presente? Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu dou a primeira dela hoje, a segunda amanhã. Mas como pode as assombrações do passado continuarem vivas, presbítero Marcelo, nos dias atuais? Isso mexe com a gente, porque quando eu analiso Paulo dizendo, pois já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu entendo que eu deveria de viver em novidade de vida. Eu estou em Cristo e talvez não viva em novidade de vida. E por quê, pastor? Aí eu entro em várias esferas, dentre elas, legalidade. O que eu disse? Maldições lá de trás, que insistem em permanecer. Eu te contei ontem que quando Josué começa a conquistar e ele entra na terra prometida, a geração de Josué foi fiel ao Senhor. A geração que partiu da geração de Josué, ou seja, a segunda geração, também foi fiel ao Senhor. Mas quando chegou na terceira geração, esses agora romperam a sua fidelidade com o Senhor. Então eu estou te falando de algo tão... Quando eu falo de fontes abertas, eu quero mostrar, Márcia, que se nós entendemos que existe um Deus capaz de abrir fontes, também existe um Deus capaz de fechar fontes. Já não estou mais falando do império das trevas, de potestades e dominadores, pois eu entendo que você é raça eleita, é sacerdócio real, é nação santa e é povo de propriedade exclusiva de Deus, que foi chamado das trevas para a proclamação da verdadeira luz. Eu compreendo tudo isso. O que eu quero saber é por que as assombrações do passado, elas persistem. Lembre-se, quando eu digo para você que tudo tem um porquê, e que quando eu entro nessa história dizendo assim o título que o pastor Christian leu, Eliseu torna saudáveis as águas de Jericó. Eliseu quem é? O sucessor de Elias. Esse aqui é o primeiro milagre, ou a primeira evidência das duas,
do chamamento de Eliseu, ou seja, que Eliseu era o sucessor de Elias. Quem foi Elias? O profeta da restauração. Deixa eu melhorar isso. Elias foi o cara. Eliseu vai ser instrumento de Deus para que o dobro de milagre aconteça, mas não faz de Eliseu maior que Elias. Como é que pode? Promover o dobro de milagres, mas não consegue ser maior que Elias. Por quê? Porque Elias é o profeta da restauração. Ele vai restaurar princípios que foram quebrados. E Eliseu, pastor, Eliseu é o profeta da consolidação. Ele só consegue consolidar porque alguém restaurou lá atrás. Você está entendendo? Existem filhos que precisam entender isso hoje. É quando Elias vira e diz assim: eu não sou melhor que meus pais. E eu gosto desse texto, porque quando ele diz eu não sou melhor que meus pais, mostra de que eu posso atingir um nível maior que os meus pais atingiram. Eu posso estar numa graduação maior que eles um dia estiveram. Eu posso ocupar lugar de destaque. Eu posso estar fazendo a minha 5ª faculdade e meu pai muito mal sabe ler, mas isso não significa que eu sou maior que meus pais. Para que eu estivesse na minha 5ª faculdade, não é o meu caso, mas para que nós estivéssemos vivendo a um tempo favorável do Senhor, significa que alguém lá atrás foi quem reconstruiu valores que foram quebrados. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Então, nós vamos entender de que essa terra é uma terra que não produz. Por conta de quê, pastor? Por conta das águas. Você sabe que o que alimenta uma árvore é o que está por baixo. Você vai entender isso hoje. Eu espero aqui só ir até onde o Espírito, porque eu tenho muita coisa para liberar para você, irmãos, de verdade. Então, o que alimenta uma árvore é o que vem de baixo. E o que vem de baixo ninguém vê. Existem árvores que começam a crescer primeiro para baixo, para depois para cima, mas não é a temática minha hoje. Ninguém está vendo, mas está tendo crescimento. Você está entendendo? Diga amém. Ninguém está entendendo nada, mas você está crescendo. Ninguém está entendendo nada, mas alguns milagres que que pessoas não conseguem ver, você consegue sentir. Deixa eu liberar algo, porque isso é para a tua vida, isso é para você, para que você entenda. Vão existir alguns milagres que você também não vai ver, mas você vai sentir. Você está aqui comigo aqui, em nome de Jesus? Então olha para o pastor, porque eu preciso liberar isso, você precisa receber. Vão existir milagres que você não vai ver, mas você vai sentir que tem algo acontecendo no mundo espiritual. E quando você entende que tem algo acontecendo no mundo espiritual, você não é guiado pelo que você vê, você é guiado pelo que você crê. Então Deus te trouxe aqui para te dar mais uma sacudidela, para dizer para você que você não é daqueles que é guiado pelas circunstâncias que te rodeiam. Você é guiado pela promessa que já está sobre a tua vida. Você está entendendo isso? Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar? Você já começou a entender. Só que a Bíblia diz que os homens da cidade que estão saindo portão afora vão se deparar com Eliseu, o profeta. Olha para mim. Eliseu não está dentro da cidade. Eliseu está passando por fora da cidade. Quando esses homens estão saindo, tem um profeta passando. Eu vou repetir isso, porque isso aqui você tem que pegar no teu espírito. No meio da frustração, porque o texto diz que eles vão apontar para Eliseu, o profeta, e dizer: meu senhor,
as águas são mais, como o Senhor vê. Como o Senhor, e essa questão, como vê o meu Senhor, está dizendo assim: eu sei que o Senhor sabe o que acontece em Jericó. Posso repetir isso? Eu sei que o Senhor sabe o que acontece aqui. Por quê? Porque o profeta era a representação de Deus. E agora, esses homens que estão saindo da cidade vão se deparar com o profeta. Entenda uma coisa: essa cidade, que você vai entender muito melhor daqui a pouquinho, estava debaixo de maldição. Maldição, pastor, maldição. Só que na porta da cidade, que está debaixo de maldição, está passando um profeta. Se você não entendeu, eu te explico melhor. Esses homens estão, Jamil, completamente entristecidos, porque as águas são ruins e o solo não produz. No auge de um cansaço físico e espiritual, eles resolvem jogar a toalha. E eu vim te dizer que o agir de Deus é a partir da tua impossibilidade. Enquanto tu pode, Ele não age. Quando você não pode mais, Ele entra. Você pegou isso aí? Esses homens estão saindo agora da cidade, só que na porta da cidade tem um profeta. Primeira coisa que eu quero te dizer: Deus precisava evidenciar o chamado de Eliseu, e aquela era a oportunidade certa de Deus evidenciar que ele era o sucessor de Elias, o cara, o profeta. Esses homens estão saindo e Eliseu está passando. Eu vim te dizer que no meio da tua aflição, no meio das tuas dores e incertezas, Deus manda eu te falar da seguinte forma: eis que um profeta capaz de mudar a tua história está passando. Se você entender o que é uma voz profética e você receber o que essa voz profética tem para liberar sobre a tua vida, hoje Deus muda o quadro da tua casa, da tua família e da tua história. Você está entendendo? Está ruim, mas tem um profeta passando. Eu vou repetir: está ruim, mas tem um profeta passando. Profeta esse que havia acabado de atravessar o Jordão. O que eu disse? Havia acabado. Jordão são águas do refrigério. Acabado de atravessar. Só que essa cidade de Jericó foi reedificada por um homem chamado Ial, ou deixa eu melhorar, Iel. Esse homem chamado Iel, ele vai reedificar uma cidade. Ninguém reedifica algo que não vê que é bom. Ele olha para a cidade e agora ele vai reedificar uma cidade. Por quê? Porque quando ele olha para a cidade, ele vê que a terra era boa, que tinha uma nascente, que as águas eram águas boas. As águas eram águas boas, até ele resolver edificar a cidade. Não entendeu? Eu te explico. Tudo funcionava. Porque se ele vai reedificar alguma coisa, eu estou falando a respeito de algo que foi destruído antes.
de algo que vivia à sombra de uma maldição. De quem, pastor? De Josué. Josué vai amaldiçoar aquele lugar. Nós vamos ler no capítulo 6, no versículo 26. Daquele lugar vai sair Raabe, seus pais, tudo quanto ela possuía, e no mais, a prata e o ouro, pastor Eduardo, para os utensílios da casa do pai, a prata, o ouro e o bronze, e no mais, tudo seria queimado, tudo seria destruído. Fica só por aí? Não, porque já que eu posso queimar alguma coisa hoje, mas não lançar uma palavra de maldição sobre aquilo que eu queimei. Eu queimei e daqui a pouco aquilo que foi queimado vai se reconstruir, pastor Christian. Só que diz assim, que naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: olha maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Você começou a entender que as águas são mais por conta de alguém que resolveu levantar-se para reedificar uma cidade. E é o que reconstrói. E olha, que durante o reinado de Acabe não houve possibilidade de que Jericó fosse reconstruída, mas houve um rei piedoso que deixou Iel reconstruir a cidade. Eles haviam esquecido, mas eu vim te dizer que existem maldições que de repente para você estão passando desapercebidas, porque você está pautado em Romanos 8:1, você vive assim, mas a tua história não muda, a tua vida não muda. Por quê? Porque o teu problema não é relacionado às coisas atuais. O teu problema é relacionado à legalidade que foram dadas lá atrás. Você está entendendo? Mas não se preocupe, porque hoje Deus tem a solução para tudo isso. Ele amaldiçoou aquele lugar. E agora, um homem chamado Iel resolve sacrificar-se para reconstruir algo que está debaixo de maldição. Tem um ditado que diz que de boa intenção você completa, o inferno está cheio. A intenção de Iel era boa. Por quê? Porque ele é um cara visionário. Iel, quando olha, ele percebe que o lugar era ideal para o assentamento de pessoas, por conta da fonte, por conta da nascente. Ele olha para aquilo e ele diz: aqui é o lugar ideal, aqui vai dar tudo certo. Só que o lugar vivia na sombra de uma maldição que Josué havia lançado. E como é que você quebra isso agora? Como você faz para mudar a história disso agora? Só que o céu, depois de anos que se passam, pastor Du, o Senhor, que não perde o controle de absolutamente nada, começa a mostrar para nós de que a maldição não ia durar para sempre. Quando eu olho e eu falo de maldição, eu preciso compreender algumas coisas a respeito de maldição. Porque em Provérbios vai dizer na parte B do versículo que maldição sem causa não se cumpre. O que esse texto está dizendo? Que maldição sem causa não se cumpre. Que todas as vezes que alguém tem um desejo de causar danos a um homem justo, obrigado, ele me falhou da cabeça e você me ajudou aí. Todas as vezes que há um desejo de alguém, receba isso, de causar danos a um homem justo, essa maldição não se cumpre.
todas as vezes que há uma palavra de condenação, palavras negativas, orações contrárias, é muito comum, porque hoje nós vivemos um tempo de que estamos pautados em orações contrárias, sabe? Não é lá não, é você que é no meio dos crentes, entende? Tu está caminhando, mas tem alguém dizendo, ele não vai aguentar, né? Daqui a pouco ele cai, daqui a pouco Deus começa a pegar a tua mão forte. Mas eu vim hoje te dizer algo que vai mudar o teu pensamento a respeito de palavras que querem te fazer mal, ainda que seja do nosso meio. Eu vim te dizer de que Deus, o soberano, não dá ouvidos à oração contrária. Deus não dá ouvidos a maldições que não têm causas. Então, em nome de Jesus, por mais que queiram teu mal, Deus está com seus ouvidos tapados para esse tipo de pronunciamento da terra. O que é que significa isso? O céu não ouve esse tipo de oração. Quer continuar orando? Vai perder tempo, porque o céu e o Deus que eu creio não ouve esse tipo de oração. Muito pelo... Aí tem algo. Muito pelo contrário, quando alguém lança algum tipo de maldição sobre as nossas vidas, guarda isso. Deus, vem cá, pastor Du, vem cá. Eu não gosto de fazer isso com o pastor não, que às vezes com o pastor a unção é diferente. Tá entendendo? Oração contrária, pensamentos contrários, trabalho de macumbaria, de feitiçaria. Só que tu és justo, você está entendendo? Tu és justo. E aí isso te abala, porque as informações quando chegam, elas nos abalam. Mas sabe o que Deus faz? Protege. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Você compreendeu o que eu estou dizendo? Então hoje eu vim aqui te dizer que maldição sem causa não se cumpre. Contudo, quando há legalidade, às vezes a legalidade não foi você quem deu, mas alguém deu. E aí vem uma maldição tentando acompanhar até a 4ª geração. Deus olha do alto e diz: eu preciso mudar a história de Jericó. Como que eu vou fazer? Eu digo como que eu vou fazer, dá uma impressão que ele está fazendo uma pergunta que ele não saiba a resposta. Então eu só estou usando um trocadilho contigo. Então vou usar uma afirmação dele falando com o filho. Como? Sabe como que eu vou fazer? Eu acho que melhorou. Eu vou enviar um segundo Josué. Só que quais as semelhanças entre eles? Te digo, Josué tinha acabado de atravessar o Jordão. E depois que as muralhas ruem, ele vai lançar uma palavra de maldição. Jordão, quando eu pego o primeiro homem chamado Adão, é uma pequena analogia ao Éden. O primeiro homem está no paraíso, está no Éden. E agora vai comer do fruto que não podia comer. Carregando consigo a partir dali maldições, porque o Senhor vira e diz para a mulher: agora você vai dar à luz com dores. Ao homem ele vira e diz: no suor do seu rosto comerás e viverás.
Nós agora estávamos debaixo de uma maldição. Você está entendendo? Diga amém. E aí, no texto, Josué atravessa o Jordão e vai amaldiçoar Jericó. Só que agora está passando Eliseu, irmãos. O segundo Josué. Eliseu é a representação do próprio Cristo, aquilo que a gente chama de tipificação. Estava amaldiçoado até o dia de hoje. Daqui por diante, a maldição vai ser quebrada. Eliseu é quem vai entrar para mudar a história. Vai ser o primeiro milagre dele. Tem alguém atravessando o Jordão que não tem noção, Mauro, que atravessar o Jordão é a condição que Deus está te dando de refrigério para quebrar maldição mais à frente. Ele está atravessando o Jordão. Ah, irmãos, primeiro ele atravessa o Jordão com Elias. Elias é tomado num redemoinho, e agora ele vai atravessar o Jordão sozinho. Deus está virando para você, está dizendo: é um novo tempo na tua vida, é um novo ciclo na tua história, é um novo ciclo no teu ministério. Pode aparentar que você está só, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. E aí, ele pega o manto de Elias, ele agora vai ferir as águas do Jordão e vai clamar pelo Deus de Elias. Ah, o Deus de Elias está olhando do alto. O Deus de Elias está olhando do alto, irmãos. Está olhando e está dizendo: ah, querido, se você soubesse que o Deus de Elias também é o teu Deus. Se você soubesse, sabe, ele vai ferir as águas, elas vão se dividir uma para cada lado. Ele vai passar pelas águas do Jordão. E aí tem algo diferente aqui, porque a Bíblia diz que Josué passou, mas a Bíblia não diz que Josué voltou. Então Deus está dizendo que contigo a história é diferente. Nessa quebra de maldição da tua história, para a tua vida, para a tua família, em definitivo, você vai precisar passar e você vai precisar voltar. Por quê? Porque o que Deus tem para você vai começar do outro lado. Ou seja, você atravessou, legal, agora você está voltando. Deus está dizendo: voltando aos rudimentos básicos, voltando para o início, voltando aonde o início vai, que talvez uma palavra de maldição que foi lançada, ela vai ser quebrada pelo poder da autoridade do nome de Jesus. Você está entendendo isso? Você dá uma salva de palmas, segura, dá uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Oh. O segundo Josué agora está atravessando o Jordão. Meu Deus. Você reparou que ambos estão correlacionados, ambas as histórias estão correlacionadas com a água? Porque a água é vida.
Eliseu vira e diz assim: faz uma coisa, traze-me um prato novo. O que ele pede? Um prato novo. O que ele pede? Só mais uma vez, o que ele pede? Mas eu não vivo num lugar contaminado, que as águas são más, que o solo é estéril. Você entende que mesmo nesse lugar contaminado, tem algo que não foi contaminado? Tem um prato novo, guardado. Deus está dizendo: nem tudo está perdido. Deus te trouxe aqui para dizer: eu preservei um prato novo no meio de tanta maldição. Tem um elemento. Ele disse, ele não perguntou, Leandro, se teria um prato novo. Não. Ele disse: traze-me. Ele está dizendo: eu sei que tem algo novo aí. Pode ser que você não acredite, mas eu sei que tem algo novo dentro da tua terra, assolada pelas águas ruins e pelo solo estéril. Você está entendendo? Eu sei que tem um elemento que eu vou usar para transformar a tua história. Você entende isso? Para transformar a história desse lugar, porque agora era uma quebra de maldição que ia ser transformada para sempre. Então repita comigo, diga assim: existe um elemento que Deus preservou em meio às ruínas desastrosas que a vida me proporcionou. Fico aqui? Posso falar mais alguma coisa a respeito do prato novo? Posso? Como é que está o casamento? Péssimo. Péssimo é o que você acha, não é na visão de Deus. Na visão de Deus ele diz assim: eu preservei um prato novo aí. Mas eu não consigo ver, realmente você não vai conseguir ver. Por quê? Porque as assolações, os problemas, os percalços, eles entulharam. Mas Deus está dizendo: mas eu preservei. Aí ele vira para você e diz: tem uma ação que é tua e não é minha. Deixa eu repetir, que tem uma ação que é sua e não do Senhor. Que ação é essa? Vá buscar o que Deus preservou. Deus preservou algo novo. Ele disse que ele garante que tem algo novo. E ele está dizendo para nós, está dizendo: vai buscar você o que tem de novo, que eu preservei na tua família, na tua casa. Você está entendendo? Vai dar certo sim, mas o amor acabou. Ei, há um ditado no mundo que diz que o amor, ele não morre, ele não acaba. Ele pode estar ofuscado, ele pode de repente estar assombrado, mas eu hoje vim te dizer de que existe um profeta se levantando com uma palavra na tua direção, dizendo: Deus quer mudar a história da tua família essa noite. Deus quer mudar a tua história essa noite. Deus quer mudar teu casamento essa noite. Deus quer mudar a história dos teus filhos essa noite. Essa é a noite da Eu preservei um prato novo. Tem um elemento de restauração dentro da tua casa, dentro do teu lar, Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Se essa mensagem tivesse um tema, hoje, coitado, e o Mateus me pediu esse tema, seria a de hoje, de dentro para fora. Só que ele diz no texto assim, ó: trazei-me o quê? Um prato. E ele diz assim: ponde nele sal. Não é um elemento natural para
fazer com que águas ruins se transformem em águas boas. Você não vai ver na história, você não vai ver em nenhuma condição, quimicamente falando, de que deitar sal numa água ruim vai transformá-la em água boa. Repita comigo, diga assim: sal aqui é um simbolismo. Ele vai pegar o prato com sal e ele vai agora até a nascente, ele vai até a fonte. Deus te trouxe aqui para dizer que alguns problemas, para serem resolvidos, tem que ir na fonte. Tem uma fonte. Eu hoje não vou poder continuar mais do que isso. Amanhã eu quero falar de algo mais profundo, mas vai até a fonte, vá até a fonte. Você está entendendo? Tem uma fonte. Então eu vim te dizer hoje, você que veio e que vai voltar amanhã, diga amém por isso, de que Eliseu pega o prato com sal. Prato novo é um instrumento de purificação. Sal, um simbolismo. Por que sal, pastor? Porque a aliança que foi quebrada no passado vai ser restaurada nos dias atuais. Sal significa, nos rituais antigos, uma nova aliança. Então Deus está virando para nós, para mim e para você, e está dizendo assim: estou fazendo com Jericó, com a terra de Jericó. Ei, deixa eu te falar algo. A impressão de Deus purificar as águas de Jericó através de Eliseu eram por causa das águas. Não, era por causa da terra. Sim. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, lembrar, sararei a vossa terra. Se o meu povo se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você está entendendo isso? Que Deus está falando de terra. Ele vai tocar na água, mas Ele quer sarar a terra. Ele vai tocar. Por que Ele precisa tocar na água? Porque a água está num lugar que ninguém está vendo. Eu estou falando dos lençóis freáticos. Eu estou terminando agora, em nome de Jesus. E nós vamos nesse louvor de novo, dos lençóis freáticos. Então Deus hoje vira para nós na mensagem de segunda e diz: eu vou operar de dentro para fora. É naquilo que ninguém vê, é naquilo que ninguém mais acredita, é naquilo que ninguém mais confia, é naquilo que ninguém mais tem esperança. É Deus dizendo: vai ser de dentro para fora. De dentro para fora. Obrigado, Mateus. Mateus agora é casado, irmãos. Agora ele falou que é legal no casamento. Ele estava contando para mim e disse assim: legal porque eu chamo de esposa, ela me chama de esposo. É bom, irmãos. Se você nunca casou, case, irmãos. Algumas pessoas falam muito mal de casamento, mas casamento vale a pena ser vivido quando o Senhor está à frente. Não é isso, nossos futuros pastores de casais? Vale a pena, vale a pena, vale a pena, em nome de Jesus. Só que de repente você carrega comigo algum tipo de mazela, e hoje Deus está dizendo: estou quebrando toda a maldição. Deixa eu falar de casamento de novo. Casamento tem dias de lágrimas, irmãos, mas os dias de lágrimas, Clarinha, foi o que você ministrou para mim. Os dias de lágrimas, eles... Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é
é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Eu acho que eu vou trocar o tema. Qual foi o tema? Coloca pra gente aqui, Mateus, por favor. Qual foi o tema? De dentro para fora. Vou trocar, irmãos. Vai ser de baixo para cima. De baixo para cima. Tô brincando, pode deixar isso, meu coitado, pode deixar isso. De dentro para fora, de baixo para cima. Você não veio aqui nessa conferência. Deus está dizendo: eu vou abrir as fontes. Eu vou promover um milagre na tua história, para a tua vida e para a tua família. Mês de maio, hoje o primeiro dia já que do mês de maio, é o mês de fontes abertas, irmãos. É o mês daquilo que não estava dando certo vai passar a dar. É 12 para 12, 12 palavras, pastor André, para 12 meses. A cada mês Deus tem liberado uma palavra, e Deus me liberou a palavra de maio. Disse: maio vai ser o mês de fontes abertas. Você está entendendo? Porque as águas jorravam em Jericó, mas a fonte era ruim. Então o céu era de bronze e a fonte era fechada. Agora Eliseu vai tocar naquilo que vai mexer com o lençol freático. Tu não está vendo nada, mas as árvores vão começar a florescer. Tu não está vendo nada, mas as árvores vão começar a frutificar. Tu não está vendo nada, mas daqui a pouco Deus vai dizer para ti: ei, eu sarei a tua terra. Sabe quem Deus me diz? Deixa eu falar aqui. Toda maldição até o dia de hoje. A gente fez uma oração ontem, irmãos, e eu vou fazer o apelo que eu fiz ontem. De verdade. Toda maldição que, se porventura você estava vivendo até o dia de hoje, vai ser quebrada pelo poder do nome de Jesus. Porque há um segundo Josué e houve um segundo Adão, que se chama Jesus, que na cruz disse: Pai, eu cumpri o meu propósito. Trocando em miúdos, ele na cruz diz: está consumado. Dali por diante, toda a maldição foi quebrada. Então Deus vai colocar um sorriso novo na tua casa. Meu Deus, que isso, Deus. Eu vejo pessoas mudando, pastor. Mudando. Como assim? Mudando, pastor Eduardo, para um lugar mais espaçoso. Só que nisso que Deus me deu, pessoas mudando para um lugar mais espaçoso, Ele disse assim: antes, mande com que eles olhem para o lugar onde eles estão com brilho nos olhos. Deus está te mandando voltar para a tua casa com uma certeza tão grande, que tu vai olhar para esse lugar que por enquanto não te acomoda de forma perfeita, e tu vai dizer: eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui. À medida que você pronunciar essas palavras dentro do ambiente, vai vir uma alegria do alto, vai vir um revestimento do alto. E Deus vai te dizer que não é por conta do espaço, é por conta da glória que vai descer. Ele vai vir um contentamento do alto. Quando Deus está falando de mudança, Ele fala também de empregos. Está falando de portas de empregos que vão se abrir. Só que você está num lugar que te faz sofrer,
que te cansa. Você faz num lugar, você às vezes está num lugar que você precisa de uma promoção e não tem. Você está no lugar e aí o segredo é glorificar o Senhor aonde você está, porque no meio da glorificação, no meio da exaltação, no meio daquele lugar, você vai dizer: Deus, eu te agradeço por esse lugar, eu te agradeço porque tu és fiel. E no meio de tudo isso você vai trazer a presença de Deus. E quando a presença chegar, irmãos, quando a presença chegar, tu vai fazer isso hoje, amanhã e depois, até o dia da mudança. Até o dia da mudança. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Até o dia da mudança. Porque quando chegar o dia da mudança, o Senhor vai anunciar e vai fazer cumprir o que eles... Ei, acaso para Deus há algo demasiadamente impossível que Ele não possa fazer? Ele não pode abrir? Deus está... Eu poderia citar pessoas aqui, o Senhor me dá. Uma das nossas trabalhadoras, ela virou para mim um dia num gabinete e disse: pastor, eu saí de um ambiente maior e fui para um ambiente muito menor, mas eu disse para o meu Deus: se foi para ter vindo para cá, Senhor, que o Senhor quis me provar, é claro que alguns tipos de provações o Senhor não faz conosco, mas pode nos permitir viver algumas coisas. Mas na mente dela, eu achei muito interessante que ela virou e disse assim: Senhor, estou terminando, se for para demonstrar a minha fidelidade e ter a minha família, ela explicitou, pode, tá certo? Colocou em explícito. Desculpa, obrigado. Depois corta essa parte. Ela disse assim: Senhor, se for para estar aqui nesse ambiente pequeno, mas se for para minha filha estar comigo aqui, eu nunca mais vou olhar para esse espaço aqui e vou achar que tu não está comigo. Você está entendendo? É pequeno, eu sei. Aí sabe o que Deus fez? Foi lá, pegou a filha dela de onde estava, e estava num lugar longe, e foi lá com mão forte e disse: filha, vem simbolizando aqui, vem uma de vocês, vem uma, isso, vem para cá, se prepara aí. Deus pegou e disse assim: ei, é isso, filha, é isso. E ela está glorificando. O espaço é pequeno, mas ela está glorificando. E Deus foi lá e foi pegando, e Deus está fazendo a obra, e Deus trouxe novamente para dentro de casa. Você está entendendo? Agora Deus manda eu dizer assim: ei, tu foi aprovada, se prepare, porque a partir de agora eu vou pegar toda a tua casa, toda a tua família, eu vou juntar todo mundo. Você está entendendo? Eu vou juntar e eu vou levar vocês para um outro lugar. Deus está dizendo: eu tenho um... Ei, só que humanamente falando, ninguém vê. Humanamente falando, os que estão dentro não estão vendo. Só que Deus está dizendo: é de dentro para fora. É na profundidade que eu estou trabalhando. É de dentro para fora. Você entendeu? Não vou. Vem, fique de pé em nome de Jesus. Porque o apelo que eu vou te fazer, irmãos, é para você orar ao Senhor. É para você falar: Senhor, 1º de maio, eu creio que eu vou viver um mês de fontes abertas, Senhor. Eu vou viver um mês, Senhor. E aí eu quero ouvir a tua oração. Irmãos, segura aqui. Eu vim de uma igreja, irmãos, eu me converti numa igreja. Era um bando de loucos, irmão. Sério. Na igreja que eu me converti, tinha gente que enquanto o pastor estava orando, ia para a parede assim, E eu dizia: Deus, Senhor. Tinha outras que dobravam o joelho e ajoelhava. Tinha outras que ia no altar, tocava no altar.
Eu estou falando de você exercer a tua fé diante de Deus. Eu estou dizendo que Deus ouve o gemido da tua oração, mas Deus ouve o clamor também da tua solicitação. Então eu quero te pedir algo em nome de Jesus. Eu queria que as vozes da igreja fossem mais altas do que a minha. Eu vou reduzir a minha, porque eu quero ouvir você falando com Deus aí agora, em nome de Jesus. Isso, abre a tua boca agora. Abra a tua boca, esquece quem está ao teu lado. Trabalhadores, pastores, nós. Abra a tua boca em nome de Jesus. Que os músicos possam estar tocando também, orando. Em nome de Jesus. Isso. Eu vou me calar aqui que eu quero ouvir a tua voz. Pode ser mais alto, grita. Fala com Ele. Porque hoje toda a maldição do inferno está sendo quebrada pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Isso, diga aleluia. Oh, nas águas não vou afundar. Ei, pois está comigo. se quiser sair do seu lugar e orar por alguém, se você quiser abençoar alguém, ore, abençoe, em nome de Jesus. O pessoal da cantina está me ouvindo, Mateus. Eles estão me ouvindo lá. Elas podem abençoar umas às outras. Os trabalhadores que estão aí fora, em nome de Jesus, abençoem uns aos outros, porque hoje é noite de quebra de maldição, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E haja o que houver, e venha o que vier, irás prover de novo. E eu creio em ti, e eu não vivo do que vejo, mas vivo no que creio. Irás prover de novo, e eu creio em ti. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. E a tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, o seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. E haja o que houver, e venha o que vier,
posso ver cadeias caindo, portas se abrindo. Não acabou, não acabou. E Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. Pra você crescer, é pra você crescer. E Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. É tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer, é pra você crescer. Deus está mexendo com as placas tectônicas, com os alicerces. Oh, mexendo, 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 mexendo de dentro para fora. Diga assim: 1º de maio de 2023 vai marcar a minha história, porque a partir do mês de maio eu creio que viverei um tempo de Vem, irmãos.
irmãos, senta um pouquinho, irmãos. Eu tenho um compromisso com o horário, já passei dele. A minha vontade aqui era